Dizem que a Bíblia esconde segredos, que livros inteiros foram arrancados de suas páginas e que entre eles havia um que falava de Lilith, a suposta primeira esposa de Adão. Mas será que isso é verdade? Será que existe mesmo um livro perdido, censurado, escondido pelos séculos? Hoje vamos mergulhar nesse mistério e separar o que é mito, o que é lenda e o que realmente está escrito nas Escrituras. Prepare-se, porque o tema de hoje envolve história, mitologia, traduções antigas e reflexões espirituais que podem transformar a forma como você olha para a Bíblia. A polêmica dos livros apócrifos. Ao longo da história, muitas vezes se falou de livros escondidos da Bíblia. São os chamados apócrifos, escritos antigos, alguns com caráter histórico, outros mitológicos ou até mesmo satíricos, que nunca fizeram parte do cânon inspirado. É nesse grupo de textos e tradições paralelas que a figura de Lilith aparece. Mas já precisamos ser claros desde o início. Não existe nenhum livro de Lilith dentro da Bíblia que tenha sido retirado. O que existe é uma longa jornada histórica e mitológica que transformou essa figura em algo que muitos acreditam ser bíblico, mas que, na verdade, nasceu muito depois. O texto de Isaías 34 e a confusão com o nome Lilith. A única menção que se aproxima da palavra Lilith na Bíblia está em Isaías 34:14. As feras do deserto encontrar-se-ão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. A Lilith também repousará ali e achará lugar de descanso. Na tradução original, em hebraico, aparece o termo Lilith, no plural, Lilot. Mas atenção, essa palavra não era um nome próprio, e sim uma referência genérica a criaturas noturnas. Por isso, em muitas traduções modernas, como a NVI, o termo é traduzido como criaturas da noite, ou seja, Isaías não está falando de uma mulher demoníaca, nem de uma esposa de Adão. Ele está descrevendo um lugar de desolação, onde criaturas selvagens habitariam. O mesmo aconteceu com a palavra Lúcifer, também em Isaías. O termo original significa estrela da manhã, mas com o tempo foi associado ao diabo. Assim, tanto Lúcifer quanto Lilith sofreram interpretações populares que acabaram criando figuras mitológicas inexistentes no texto original. As raízes fora da Bíblia, Lilitu, Lâmia e as tradições antigas. Se Lilith não vem da Bíblia, de onde surgiu essa lenda? A resposta está nas culturas vizinhas a Israel. Na Suméria, havia a figura de Lilitu, uma divindade feminina associada à fertilidade, mas também à bruxaria. Na Babilônia e na Assíria, essa divindade foi transformada em um espírito maligno, ligado às noites e às tempestades. Na Grécia, surgiu a figura de Lâmia, uma mulher amaldiçoada por Hera, esposa de Zeus, que teria sido transformada em um monstro que devorava crianças. Essas tradições se espalharam, foram adaptadas e, com o tempo, misturadas ao imaginário judaico medieval. Lilith, no judaísmo medieval, a sátira que virou mito. O primeiro texto que descreve Lilith como a primeira mulher de Adão aparece apenas na Idade Média, no chamado Alfabeto de Ben Sira. Esse texto não era um livro sagrado, mas uma sátira humorística com passagens imorais e grotescas, nunca levada a sério pelos estudiosos da época. Segundo essa tradição, Lilith teria sido criada do pó, como Adão. Por isso, ela se recusou a se submeter a ele. Após discutir com Adão, teria pronunciado o nome de Deus em vão e fugido do Éden. Longe do paraíso, teria se unido a demônios e dado à luz centenas de criaturas chamadas Lilim, associadas depois a súcubos e íncubos. Essa história não tem base bíblica. É um mito medieval, fruto da fusão de várias culturas antigas, mas acabou sendo repetido até hoje como se fosse parte da Escritura. Lilith e a suposta contradição em Gênesis
Muitos defensores da teoria de Lilith usam os primeiros capítulos de Gênesis como argumento. Em Gênesis 1:27 está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já em Gênesis 2, lemos o relato detalhado da criação de Adão e Eva. Para alguns, isso seria uma contradição. Eles dizem: se em Gênesis 1 Deus criou homem e mulher, então a mulher de Gênesis 2 seria Eva, mas haveria uma primeira mulher em Gênesis 1, Lilith. Mas essa leitura é um erro de interpretação. O capítulo 1 fala da criação em termos gerais, enquanto o capítulo 2 dá os detalhes da criação de Adão e Eva. Quando Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele não está comparando Eva a uma mulher anterior, mas afirmando que ela era diferente de todos os animais que havia visto. Lilith, Caim e a teoria da humanidade fora do Éden. Outra interpretação que alimenta esse mito é a seguinte: se Lilith existiu, então ela poderia ter sido a esposa de Caim, dando origem a uma linhagem paralela fora do Éden. Mas, novamente, a Bíblia oferece outra explicação. Em Gênesis 4:17, lemos que Caim conheceu sua mulher e teve um filho chamado Enoque. Isso não significa que havia outra linhagem fora do Éden, mas que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, como afirma Gênesis 5:4. A humanidade no início se multiplicava rapidamente, porque os homens viviam séculos inteiros. Portanto, a esposa de Caim era sim uma descendente de Adão e Eva, provavelmente irmã, sobrinha ou prima. Isso soa estranho hoje, mas naquela época era a única forma de dar continuidade à raça humana. Não há necessidade de apelar para Lilith. Lilith como símbolo, de monstro a ícone feminista. Com o passar dos séculos, Lilith foi sendo ressignificada. Na Idade Média, era vista como um demônio noturno que atacava mulheres grávidas e roubava bebês. Na tradição esotérica judaica, aparece no misticismo da Cabala como um espírito rebelde. Na modernidade, muitos movimentos feministas a adotaram como símbolo de independência, por ela ter se recusado a se submeter a Adão. Ou seja, Lilith se transformou em símbolo cultural, mas nunca em figura bíblica. Por que o mito ainda atrai tantas pessoas? A pergunta é: se Lilith nunca fez parte da Bíblia, por que tantas pessoas ainda acreditam que seu livro foi retirado? A resposta está na fascinação humana por conspirações e segredos ocultos. Há algo em nós que gosta de acreditar que existe uma verdade escondida, que poucos conhecem. Mas a verdade é que Deus não esconde sua palavra. Pelo contrário, ele a preservou com zelo ao longo dos séculos. A Bíblia que temos hoje é fruto de um processo rigoroso de preservação e transmissão, e ela contém tudo o que precisamos saber para a salvação. O mito de Lilith nos lembra de algo. Quando buscamos respostas fora da palavra, corremos o risco de abraçar mentiras bem embaladas. Enquanto muitos perdem tempo debatendo sobre figuras míticas como Lilith, a Bíblia nos chama a olhar para Cristo. Ele é a palavra viva que se fez carne. Ele é o verdadeiro Adão, que veio restaurar o que o primeiro perdeu. Ele é a prova de que não precisamos de mitos para preencher nossa fé. A história de Lilith pode ser curiosa, intrigante e até inspirar obras literárias, mas ela não tem o poder de salvar ninguém. Só Jesus tem. Então, afinal, o livro de Lilith foi retirado da Bíblia? A resposta é simples e definitiva: não. O que existe é uma tradição mitológica que nasceu muito depois do tempo bíblico e que foi confundida com escritura por causa de más interpretações e lendas populares. A Bíblia não perdeu páginas. Deus não deixou que sua palavra fosse corrompida, e isso nos dá segurança. Podemos confiar que o que temos em mãos é suficiente para nos conduzir à verdade. Agora eu quero ouvir você. Você já tinha ouvido falar de Lilith como primeira mulher de Adão? E depois desse estudo,
O que pensa sobre a fidelidade da Bíblia? Deixe seu comentário, porque sua participação pode ajudar outras pessoas a não se deixarem enganar por mitos e lendas. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem ainda tem dúvidas sobre esse tema. Lembre-se, a palavra de Deus é viva, verdadeira e suficiente. E nela não há espaço para mitos, mas para a verdade que liberta.